Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez reunidos para continuar nossos estudos. Hoje, nos capítulos 11 e 12 do introdutório do Livro dos Espíritos. Vamos ver a maneira como os espíritos se apresentam, lembrando que esse conteúdo será aprofundado na continuação dos estudos. Os espíritos que se apresentam espontaneamente para nós são, na maior quantidade, os espíritos desconhecidos, e não os que se apresentam com o nome de personagens ilustres. Geralmente, eles se apresentam com um nome qualquer, uma alegoria ou uma característica pessoal, que podem ser vestimentas de outra época, defeitos físicos, linguagem, o que lhe for mais pessoal, o que transmita melhor o seu desejo. Nesta passagem do Evangelho, a frase "os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados", nos confirmam os espíritos que devemos entender essa sentença como a categoria que nos acharemos entre eles. Assim, aquele que foi primeiro na Terra pode ser, no momento espiritual, um dos últimos. O mais poderoso monarca poderá achar-se muito abaixo do último dos seus soldados. Apenas os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Aqueles que chamamos de desmaterializados, ou seja, ainda não alcançaram o grau de purificação, conservam a maioria das ideias e manias que tinham na vida terrena. A identidade de um espírito evocado pode até certo ponto ser reconhecida, em alguns casos. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Nos resta sempre, para meios de verificação, a linguagem e o caráter. O espírito de um homem de bem não poderá e nem falará como o de um homem perverso ou pervertido. Os meios pelos quais podemos distinguir são os da linguagem e o do caráter. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria e do mesmo caráter são possuídos dos mesmos sentimentos e formam grupos de família. É incalculável o número de espíritos. Estamos muito longe de conhecê-los. A maioria deles não tem nome para nós. Inegavelmente, podemos nos levar a uma porção de equívocos, de erros e mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático, e é por isso que Kardec nos fala repetidamente que o estudo da doutrina é assíduo e muito prolongado. Quanto mais nós estudarmos, mais motivação teremos para adquirir mais conhecimento. Então, para fecharmos esses 2 capítulos, lembro a frase: para o observador atento e paciente, os fatos chegam em abundância. Por isso ele descobre milhares de matizes, características que são verdadeiros raios de luz. Muito boa noite a todos e obrigada.